queria abrir em 1 Crônicas, capítulo 16. 1 Crônicas 16, 1, nós vamos ler até o 4. Diz assim: eles trouxeram a arca de Deus e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado e ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão diante de Deus. Após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, Davi abençoou o povo em nome do Senhor. E deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uva passas a cada homem e cada mulher israelita. Davi nomeou alguns dos levitas para ministrarem diante da arca do Senhor, fazendo petições, dando graças e louvando o Senhor, o Deus de Israel. Pula para o 7, por favor. Versículo 7, 16, 7. Foi naquele dia que, pela primeira vez, Davi encarregou Asaf e seus parentes de louvarem o Senhor com salmos de gratidão. Deem graças ao Senhor, ele falando agora, né? Clamem pelo seu nome, divulguem entre as nações o que ele tem feito. Cantem para ele, louvem-no, contem todos os seus atos maravilhosos. Gloriem-se no seu santo nome. Cantamos essa música, a última música a gente falou sobre isso. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Olhem para o Senhor e para a sua força, busquem sempre a sua face. Lembrem-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios, das ordenanças que pronunciou. 13. Ó descendentes de Israel, seu servo, ó filhos de Jacó, seus escolhidos. Por último, ele é o Senhor, o nosso Deus, seu domínio alcança toda a terra. Amém. Sabe, a expressão mais simples em relação a Deus, o relacionamento que se solidifica melhor é quando nós somos gratos. Gratos, e aí eu me lembro da pregação passada, eu falei alguma coisa sobre isso, né? Eu não lembro exatamente o que eu falei, mas eu falei sobre isso. Como a gente se mantém firme, independente do que está acontecendo, também cantamos isso aqui hoje. Como é que a gente se mantém firme, mesmo estando caindo o teto em cima da nossa cabeça? Nós precisamos ser gratos por tudo. Eu uso alguns versículos, eu acho que eu vou fazer um pupurri de versículos que eu acredito que são básicos para o povo de Deus saber e ter e acreditar. Não adianta ter como um mantra, né? Salmo 91 aberto, minha mãe deixava o Salmo 90, não, Salmo 23? Não lembro se era o 23, não, era o 23. Aberto na Bíblia da Barça. Quem lembra desse troço? Para ter a Bíblia da Barça, você tinha que ter, sei lá, 3 pessoas indicadas por você tinham que ter comprado, alguma coisa assim, uma enciclopédia, e aí ela ganhou e a Bíblia ficava lá. Salmo 23. Eu nunca a vi lendo. Mas o Salmo estava aberto lá. E tem gente que faz esses mantras e não percebe que o efeito maior é o nosso relacionamento com Deus. Esse é o que Deus busca. Cantamos também. Então, vejam que eu não tenho uma boa memória recente, mas eu lembro que a gente cantou isso aqui. E a gente, sabe, a gente tem que pensar nisso. Muitas vezes a igreja é reflexo do mundo. E qual é a pegada hoje do mundo? A pegada é, você tem que ser, quem já ouviu, claro, eu acho, vamos fazer o seguinte, quem não ouviu, levanta a mão, tá? Que é melhor ser cabeça de sardinha do que rabo de tubarão. Quem nunca ouviu isso? Gente, jovens, então vocês agora ouviram. Alguns que não é tão jovem, mais ou menos jovem, médio. É melhor ser cabeça de sardinha do que rabo de tubarão. E, sabe, você tem que ser vencedor. E essa é a tônica do mundo. E a tônica do mundo vem junto com a sua cabeça para a igreja. Olha, você trouxe para cá o que você aprendeu. E aí você me ouve. E quando você me ouve, saiba, né, assim como eu, nem tudo que eu consigo, eu falo e não sei, eu estou sendo sincero, eu não sei o que eu consegui transmitir. Porque quando eu falo, eu tenho uma experiência, eu tenho um conhecimento que é diferente do seu, não é maior, é diferente. E aí, quando você vem para a igreja cheio de frases de efeito desse tipo,
você vai questionar o que eu estou falando. Por exemplo, nós sermos humildes. Puf, que isso, pastor? Sermos humildes, nada. A gente tem que ser mais que vencedor. A gente, sabe? E aí você começa a questionar. E o mundo, ele entra na igreja começando pelas suas cabeças. Tem um jovem aqui que fica sempre tentando me convencer a fazer coisas assim, botar a luz rodando e tal. Vou dizer qual é o jovem, não. Aí, sabe? Aí eu falo assim, não, isso vai distrair, isso vai tirar a pessoa de se conectar com Deus. Ela vai ficar vendo, né? Uma vez, isso é real, eu já devo ter falado 1000 vezes isso aqui, né? Esse programa que a gente usa, a pessoa fala assim, não usa esse não, usa o flash. Usa o flash, porque o flash a gente bota como uma montanha russa por trás da letra. Eu falei, cara, vai ter gente que ficar tonta, né? Vai ter gente com medo, uma montanha russa rolando ali, sabe? E é isso, é inovação. Parece que se você não renova sempre, você está errado, né? E, cara, eu fui em Recife, fui numa igreja e peguei algumas ideias, gostei de algumas ideias. A gente vai fazer alguma coisa aqui. Mas nem tudo eu gostei. Então, o que é para melhorar, tá ok, mas o flash, né? Você sabe que uma vez eu falei que eu queria fazer, e os jovens me criticaram, porque eu pensei, em vez de a gente ter uma cruz física, fazer uma cruz naquela... laser, né? Um laser passando uma cruz aqui atrás. Quase me bateram. Eu falei assim, que isso, jovens? Né? E eu falei para uns 2 ou 3, aí desisti, né? E a gente fez essa aqui. Mas, sabe, às vezes é algo bom. Isso talvez distraísse, mas ia ter a hora de fazer isso, né? Então, sabe, tudo isso para dizer o seguinte, você trouxe para cá a sua experiência, o seu conhecimento, e agora nós precisamos nos enquadrar, que foi o tema, né? Nos enquadrar no conhecimento do maior, de Deus. Aquele que sabe de todas as coisas, que como essa série Windows, como eu falei, né, ela começa com a minha inspiração, foi uma viagem de avião, em que a janela do avião é isso aqui, você não enxerga nada. Você enxerga muito pouco, mas Deus, Ele vê tudo. Tudo que está acontecendo. Aí eu dei a explicação. Né? Você não consegue ver a roda do avião, se o pneu está furado ou não. Ó, se estiver furado, vai bater o avião. E você não tem esse controle, mas Deus tem. Esse aqui é o ponto, Deus tem. E aí, você chega, em vez de você se humilhar diante da sabedoria, do poder e do conhecimento de Deus, você chega aqui eu tenho mestrado, doutorado em Harvard. Né? Nem sei se é assim que fala, né? Eu tenho os meus corretores aqui, de vez em quando eles me corrigem. Né? Sabe, o conhecimento do homem é banal, é nada. A nossa proteção real é nos humilharmos diante de Deus e sermos gratos. A gratidão é uma força. Entender que Deus faz tudo, aí é um dos versículos que eu uso, né? Tudo provém para o bem daqueles que amam a Deus. Esse versículo, ele, sabe, muita gente não deve aceitar o que está acontecendo consigo, não compreende o versículo, não é grato, não aplica e perde. Porque muitas vezes Deus quer nos ensinar através das coisas difíceis. Né? Ele quer nos ensinar através das dificuldades, muitas vezes. Então, se rende. Fala assim, Deus, não estou entendendo, mas será que você pode, né, aliviar, me ensinar, para que isso passe mais rápido? Porque eu sempre falei isso, tá? Desde jovem, desde que eu entrei na igreja, que eu ouvi uma pessoa dizendo que não, nós temos que sofrer mesmo. Eu falei, não, eu só vou sofrer enquanto Deus precisar me ensinar. Além disso, eu não preciso sofrer o tempo todo. Eu vou, talvez, para testemunho para alguém, também aconteça. Né? Porque quando eu preguei sobre isso, tudo provém para o bem, pode ser que não seja para você. Você sofre algo para alguém testemunhar e ver que você ficou fiel. Típico é o caso de Jó. Então, voltando, a igreja é reflexo do que está acontecendo no mundo, infelizmente. E ele é tanto reflexo quanto está
do que está acontecendo no mundo, quanto nós não temos o conhecimento do que Ele, Deus, quer. E aí, deveria ser o contrário, né? E uma das vertentes do comportamento do mundo, dentro da igreja, é nos acostumarmos a só pedir, pedir, pedir. Não estou falando da igreja pedir, eu estou falando de nós pedirmos. Então, nós nos acostumamos e somos fisgados, muitas vezes, né? Com esse viés. Como nós estamos sempre acostumados a pedir, e agora eu falo de dentro da igreja, né? E aí é versículo bíblico, tá? Só que empregado de uma forma, no meu entender, errada. Pedir e dar-se-vos-á. Mas esse pedir e dar-se-vos-á é diante de uma submissão à vontade de Deus. E aí, sabe, você é motivado a fazer a campanha dos 830, estou brincando aqui, né? Mas é só para você não fazer associação, né? A campanha do não sei o quê, quando na verdade a gente não obedece o básico. E a gente faz motivado por esse eu quero ganhar. Eu quero pedir e eu quero ganhar. E aí nós cantamos músicas, e não estão erradas, eu quero dizer para você que não estão erradas, e muitas vezes Deus vai nos inspirar, porque nós estamos precisando, no momento, de cantar esse tipo de música, mas cantamos músicas de Deus das bênçãos, minha promessa vai chegar, você vai associar as músicas, o inimigo não pode me impedir a minha bênção de chegar, e por aí vai, que não está errado, estou dizendo, é versículo bíblico, porém, tem que ser equilibrado com a gratidão a Deus, com a submissão a Deus, com entender que Deus faz o que Ele quer, porque Deus é soberano. E aí a gente tem que entender isso, por quê? Porque nós trazemos, como eu disse, um aprendizado do mundo. Esse aprendizado do mundo entrou na igreja, e entrando na igreja, corrompeu, vou chamar de costumes, os costumes da igreja. Sabe, nós temos que declarar coisas do tipo que nós declaramos nas músicas que nós cantamos aqui, né? O nosso Deus. Quem é o nosso Deus? A nossa gratidão. Nós adoramos ao Deus. E por aí vai. Sabe, as pessoas, quando convidam outras para a igreja, muitas vezes convidam oferecendo aquilo que elas nem podem garantir que vai ter, que são as respostas. O que eu posso garantir? O que você acha? Eu já falei isso antes aqui. O que eu posso garantir para a pessoa que você vai convidar? Que se ela entrar aqui, numa condição humilde diante de Deus, ela vai sentir a presença de Deus. Ponto. Não prometa mais nada. Porque você não pode prometer que ela vai receber isso ou aquilo. Você pode prometer que Deus, o Espírito Santo, vai confortar o coração dela diante daquilo que ela está vivendo. Isso você pode prometer. Desde que ela faça, né? Desde que ela se humilhe, desde que ela procure ao Senhor. Mais do que isso, não. Mas acontece que essa é a pegada do momento. Por isso, muitas igrejas, né, elas vivem em torno disso. E aí, né, tem uma pesquisa que fala dos desigrejados. São aqueles que ouviram, acreditaram na promessa dos homens e não de Deus. E aí eles se ressentem. Porque, puxa, eu fui para lá e não aconteceu nada. Puxa, era para acontecer e não aconteceu. Então, desse púlpito aqui, eu não quero que você prometa esse tipo de coisa. Prometa que Deus é amor, prometa. Ó. Diga, Deus é amor. E prometa que Ele vai cuidar de você. Isso está escrito na palavra. Está escrito que Deus nos ama. Isso você pode prometer. Além disso, não pode. Não, a sua bênção vai chegar. Opa, e se não for para ser bênção? Então, como eu dava um exemplo, né, algumas pessoas, a gente era da igreja da Lagoa, né? Algumas pessoas eram abençoadas e aí conseguiam, sei lá, comprar uma casa de campo. Não vinham mais à igreja. Elas foram abençoadas. Não, Deus me deu a casa de campo. Depois ela sumia. Todo fim de semana ela estava na casa de campo. Você entende que nem tudo que parece ser bênção é bênção? Muitas vezes é uma armadilha, né? Então nós precisamos entender que hoje nós precisamos ser gratos e fiéis ao Senhor
Nós precisamos entender que nós pecamos e precisamos da graça de Deus, do perdão de Deus, precisamos nos arrepender. Sabe, será que hoje você chegou aqui, e eu estou falando de mim também, né? Será que nós chegamos aqui gratos a Deus? Será que nós chegamos aqui com esse espírito de gratidão? E por isso eu estou pedindo para, novamente, nós cantarmos as 2 primeiras músicas, porque vai ser oportunidade, né? E eu vi as pessoas se abrindo, tá? Saiba. Eu vi pessoas, né, realmente se abrindo, mas eu quero que você entenda que todos teriam de ter essa postura. Nós todos precisamos. E não vai fazer mal se você fizer isso de novo, ao final do culto. Então, nós precisamos nos quebrantar, agradecer ao Senhor por tudo que Ele nos faz. E aí eu queria ler Lucas, capítulo 17, 11 a 16. Lucas 17, 11 a 16. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele e ficaram a certa distância. E gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar seus sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Versículo 16. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Não vou falar de novo qual era a questão samaritana, né? Foram misturados com outros povos propositadamente pelos assírios, né? Então os judeus não os consideravam puros, né? Não os consideravam do povo judeu, porque é o tipo de conquista, né, que os assírios faziam. Os babilônios fizeram diferente, levaram para a Babilônia. Os assírios misturaram eles. Então, basicamente é isso. Os samaritanos são era o povo misturado e o judeu, por causa disso, rejeitava os samaritanos, né? Então, Jesus, normalmente dava uma alfinetada nos judeus usando os samaritanos. Então, aqui, não foi Jesus que fez de propósito, é porque realmente o samaritano é que foi grato. O judeu tinha a cabeça diferente. Infelizmente, né, hoje nós vemos uma associação, né, materialista, né, em algumas igrejas, porque buscam prosperidade, eles não percebem, mas eles se tornam materialistas. O judeu, ele era assim, materialista. Por isso que você vê o papo de Nicodemos com Jesus, né? Nicodemos não entende nascer de novo, tal, porque eles eram, agora a palavra melhor não seria nem materialista, mas eles precisavam enxergar, tocar, precisava ser algo que eles compreendessem, não de uma forma filosófica, como, né, nós vemos o Evangelho de João, ele é filosófico grego, né? Então é diferente do judeu. O judeu, ele era pé no chão, e aí o samaritano voltou, os outros não. Os outros não voltaram. E aí Jesus questiona, não vou trazer o texto, não questiona, mas só você voltou dos 10? E, sabe, Jesus sempre usava para os judeus entenderem como eles estavam com a cabeça errada. E nós precisamos, de vez em quando, dar uma parada e falar assim: gente, como é que está a nossa cabeça? Nós estamos buscando um supermercado de bênçãos? Ou estamos buscando ficar fortes até o dia do Senhor, como ela falou sobre Maranata, né? O Senhor Jesus vem. No caso, deixa para lá, mas o que eu conhecia, o Senhor Jesus vem. Mas depois eu vou consultar. Agora que você falou isso, eu vou ter que consultar, né? Então, o que acontece? Porque estaria se remontando à segunda vinda. Tá? Então, o que acontece? Nós precisamos estar com a cabeça certa. Se você é motivado à conquista, você precisa conquistar. Você precisa ganhar seu espaço. Você tenta derrubar o teu chefe. Você tenta criar mecanismos para ficar humanamente mais próspero. Se você está com a cabeça errada, tudo passa, como o fundador da nossa igreja chamava de cosmovisão, né? Então, aquilo que você crê passa a ser a sua cosmovisão, ou seja, a visão geral das coisas. Se você não compreende
os versículos básicos da Bíblia, o que a Bíblia nos traz, que nós devemos sim nos humilharmos diante de Deus, nós devemos, sabe, você vai começar a exigir de Deus as promessas, que é um absurdo, né? Exija de Deus a promessa. Não, Deus é soberano. Aí eu dou o contra-exemplo sempre, né? 3 mulheres tinham que ser apedrejadas na Bíblia. As 3 geraram Jesus. Betseba é uma delas. Ou Batseba, né? É uma delas. Ela tinha que ter sido apedrejada. E não é só ela, não, tem mais 2. Meu Deus, a prostituta da muralha. Raabe. Se você for ler lá, Raabe faz parte da ascendência de Jesus, né? Então ela é ascendente de Jesus. Jesus é descendente dela. Então, sabe, Deus, eu quero que você entenda, Deus é soberano. Se Ele me mandar, eu vou botar uma luz aqui, girando colorido. Vai ser com dor no coração, mas eu ponho. Eu estou falando sério. É isso. E a gente tem que compreender a dimensão de Deus. Você só consegue isso participando da jornada do conhecimento bíblico se você não está. Você está, entenda, essa igreja precisa que você, mude a sua cabeça, porque você é a igreja. Então, sabe, nós precisamos entender aquilo que Deus fala, aquilo que Deus é, aquilo que nós devemos adorar, ou como nós devemos adorar, aquilo que nós devemos buscar na igreja. Sabe, a gratidão daquela pessoa fez toda a diferença na vida dela, daquele samaritano. Fez toda a diferença na vida dela. Por quê? Porque os outros receberam o quê? Você veio buscar bênção, você vem à igreja, recebe a bênção e vai embora. Aqueles homens foram a Jesus, receberam a bênção e não voltaram. E aí, quando Jesus recebe o samaritano, preste atenção que ele fala sobre salvação. Então, não é só buscar a bênção, você pode ver pessoas e Deus faz por misericórdia. Deus abençoa o neófito, né, o novo na fé. Ele faz. Mas aí a pessoa não percebe os próximos passos. Ele faz isso para que você entenda que Deus é poderoso. E não para ficar buscando isso. E aí, aqueles 9 receberam só a bênção. Ser leproso naquela época, você ficava num vale, você ficava em cavernas, você era discriminado ao máximo, né? Então, porque inclusive era associado, né, os judeus associavam a maldição de Deus, a lepra. Então, era tudo de ruim. Aquilo foi uma coisa tremenda para eles. Deixaram de ser leprosos. E aí o que acontece? A salvação eles não ganharam, eles só ganharam a cura da lepra. E é isso que nós precisamos entender. Você quer buscar só um milagre? Ou você quer receber todas as bênçãos do Senhor? A questão é essa, é como você encara aquilo que você conhece, aquilo que você sabe que Deus está mandando que você faça. Aqueles homens só buscaram a cura e só receberam a cura. O outro ganhou a cura e a salvação. Isso é maravilhoso. Você não vem à igreja só para cantar uma música, né? Você vem à igreja para louvar o Senhor, se humilhar diante dele, dar o seu dízimo e oferta. Você vem à igreja para se arrepender, para ser perdoado pelo Senhor e para sair daqui mais forte. Em força física? Não. Você vai sair daqui mais forte na sua cabeça. E aí não vai entrar, se você tem o conhecimento da palavra, daquilo que Deus fala, não vão entrar as coisas ruins, porque a palavra vai ser um bloqueio. Por isso, você precisa estudar. Até quando? Sempre. Por que eu estou dizendo isso? Não vou citar nomes.
grandes teólogos se afastaram do Senhor. Tinham conhecimento, mas o conhecimento pelo conhecimento não vale de nada. Nós precisamos associar ao Espírito, e como eu falei na vez passada também, na pregação, o amor. A base, o vínculo é o amor. Está escrito isso, não sou eu que estou dizendo, está escrito isso. E aí, a gente tem que entender essas coisas todas. Então, a palavra associada ao Espírito, associada à nossa busca de Deus, ela vai fazer com que a gente fique forte. Até a Maranata chegar. Não, até Jesus voltar. Até Jesus voltar. Esse é o objetivo nosso. Ficarmos fortes. Amém? Então, nós precisamos, vez por outra, refletir sobre gratidão, reconhecimento, busca, obediência. Né? E o contrário dessa prática, dessa busca, né, por essas coisas, é o nosso egoísmo. Nós somos o centro do universo, o centro da nossa casa, o centro da nossa família. Somos o centro da nossa igreja. Tudo centro, centro, centro. Né? E aí vem a indiferença com as outras pessoas, né? Vem a indiferença com as coisas de Deus. Né? Então nós precisamos a prática de louvar, agradecer ao nosso grande Deus. Precisamos ter reverência a Ele. Nós devemos ter, muitas vezes, que questionar aquilo que a gente está fazendo. E eu vou dizer para você, toda pregação que você vier, pensa se Deus não mandou aquela mensagem, sempre é para todo mundo, entenda. Mas às vezes é algo específico para você. E muita gente se emociona, porque chega aqui buscando uma resposta, chega aqui e recebe a resposta. Né? Então, sabe, é assim que funciona. Deus faz. Todas as vezes que você entrar neste lugar, abra o seu coração para o Senhor falar por meio do seu Espírito. Se você hoje não é grato, agora eu tenho que me enquadrar nisso aí, tá? Entenda. Se você não é grato por tudo o que você passa, essa é forte, hein? Se você não é grato por tudo o que você passa, você ainda não entendeu a palavra de Deus, quando diz, seja grato por tudo. Qual é o salmo? Alguém sabe de qual? Timóteo, pastor Timóteo. Salmo que fala sobre sermos gratos por tudo. Vai pensando aí. Sabe de cabeça? Não, né? Depois ele vai, quando você souber, fala para eles, eles vão botar aqui para mim. Claro que tem a busca, né? Alguém já pode estar buscando aí. E, sabe, então nós precisamos ter um caráter especial. Então, como eu falei aqui, que eu ia entrar com o exemplo daquele pastor, aquele pastor que estava sustentando a igreja com o recurso dele, do negócio dele, estava errado. Estava errado. Não é assim. Ele não permite que os outros sejam abençoados. E aí, sabe, não é isso que a gente tem que fazer. Fazendo isso, sabe, nós não vemos o voltar do samaritano. Você entendeu? Se nós fazemos as coisas da maneira errada, a gente não volta e é grato ao Senhor. Quantas vezes nós temos, né, um negócio que não está indo para frente, etc. e tal, e a gente fica reclamando dos funcionários, da situação econômica do Brasil. Já está aqui? Obrigado. Errei longe, né? Deem graça em todas. Eu acho que tem também no Velho Testamento, mas tudo bem. Deem graça em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Eu quero que você deixe aqui projetado. Eu quero que você deixe aqui para entrar na cachola. Cachola, cabeça, tá? Quem não sabe os termos antigos. Então, deem graças todas as circunstâncias. Alguém tem dúvida que se a gente não está fazendo isso, a gente não está fazendo o que deveria? Mas não é fácil. Eu não estou dizendo que é fácil. Mas a gente precisa ouvir isso. A gente precisa ser confrontado com essa palavra. Paulo sabia o que ele estava falando. Depois você pesquisa o que ele já sofreu, o que ele sofreu, e você vai ver que ele fala isso aqui com, né, autoridade.
Seja grato por todas as coisas. Gratidão, deixa aí projetado, hein? Gratidão é algo fantástico. É algo que cura. É algo que transforma. Aí, 10 anos atrás, né? E eu não lembrava mais disso, né? Eu vi num lugar que o americano, o inglês eu acho que não faz isso não, mas o americano ele vira um substantivo, ele transforma em verbo, né? Então, eu botei aqui, né? A gratidão é algo fantástico, é curador, é transformador, agora presta atenção, é bom caratedador, para você ter bom caráter. Você entende? Você tem uma ação a partir da gratidão. Você muda. A gratidão, eu botei outra aqui, né? Fantasticador. É algo que transforma as coisas em coisas fantásticas. É algo que vai fazer com que você deixe de ser egoísta, porque você deixa de ser egoísta se você se torna grato ao Senhor. É algo revelador. É algo que muda a sua vida. E aí, né, o bispo Antônio, como eu falei, foi honra quem tem honra, né, foi dele que eu copiei algumas coisas, não foi tudo, mas eu copiei algumas coisas que ele falou. Ele conta a história dele, ele diz que, claro que existem outros motivos, mas ele conta a história e nela ele mostra por que ele era grato. Com 10 anos de idade, você sabe de onde ele era? Ele é do Nordeste, não? Ou é do Cerrado? Um dos dois, né? Você também não sabe. Bispo Antônio hoje é bispo em Brasília, né? Mas eu não tenho certeza se ele era do Cerrado ou é do Nordeste. Mas ele, desde os 10 anos, ele diz assim, eu já andava no meio de cobras para matar as cobras e as onças que estavam matando os bodes do meu pai. Por isso que eu achei que era Nordeste. O bode eu associei ao Nordeste. Mas, aliás, comi no bode do Nu, muito bom. Mas vamos continuar aqui. Nas minhas férias. Então, ele fala assim, aos 10 anos eu já estava lá matando cobra e matando onça, olha o perigo. E aí, depois, mais tarde, ele tem um projeto chamado Projeto Sertão, né? E aí ele pega o carro e vai até o Nordeste por dentro, né? Passando ali por Minas Gerais, né? Sertão de Minas, né? Sertão e chega, eu não sei se ele chega a Caruaru, não. Qual é a cidade que ele costuma ir? No final, ali em Pernambuco, no final de esquerda. Esqueci o nome da cidade. Não Campina Grande é Paraíba. À esquerda ali do estado de Pernambuco, ele chega até lá e volta. E aí, para chegar, ele ia, tocando a mula. Opa, termo novo para você. Não era tocando a mula, é outro termo. Picando a mula, obrigado. Tem que ser um velho que nem eu para lembrar disso, né? Aliás, temos a mesma idade, saibam. Nos convertemos no mesmo ano e temos a mesma idade. E aí, eu estou tentando pegar os 25 anos dele que eu não peguei ainda. Mas ele picando a mula, ele se acidentou algumas vezes. E ele era grato, claro que ele era grato pela família, ele era grato por outras coisas, mas ele quis mostrar que ele passou por perigos. Às vezes, nem isso a gente reconhece. Os livramentos do Senhor para nós. Ele poderia ter morrido por todos esses motivos, como nós também. Eu já passei perigo de vida também. E a gente não é grato. E aí voltando a Jesus, ele censura aqueles que não foram agradecer. Opa! Paytation, ou como eu prefiro, pay-attention, né? Então, atenção, professores de inglês ali. Um é inglês americano, o outro é inglês de verdade. Então, preste atenção no que eu vou dizer. Será que Jesus não está censurando a gente porque a gente não está fazendo, não está sendo agradecido pelo que Ele fez por nós? Será que a gente não está pensando nisso? E por isso não estamos sendo agradecidos, porque ele censurou os 9 que não voltaram para agradecer. Quanto nós estamos sendo gratos ao Senhor? Quanto nós estamos derramando diante dele, né, as ofertas de gratidão? Como é que está sendo isso?
Nós precisamos fazer isso. E aí eu trouxe, né, 10 anos atrás isso, hein? Uma situação que eu vi muito na Igreja da Lagoa, lá com o pastor Flávio, né? Muita ingratidão, pessoas que tem uma que é braba. Ele pegou a pessoa, tratou a pessoa, era um casal, na verdade, tratou o casal, estavam arrebentados, que eles vieram de uma igreja, estavam arrebentados, aí o pastor Flávio tratou aquelas duas pessoas, aí a pessoa falou, pastor, eu vou ter que ir para outra igreja, porque aqui não é tão espiritual. Cara, quando eu soube disso, eu falei, meu Deus do céu, isso é a ingratidão, isso é o âmago, isso é o plus, isso é o máximo. Como é que a pessoa que é tratada saiu da sarjeta, eu não estou falando de bebida não, mas ela estava na sarjeta espiritual, ele foi, cuidou, tratou, levantou, e a pessoa chega e fala assim, olha, eu vou para outra igreja porque essa aqui não é espiritual. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Gratidão é uma coisa que nós precisamos não só aprender, mas precisamos aplicar para nossa segurança mental e espiritual. Nós precisamos ser gratos. Tem uma pessoa, que eu não vou dizer quem é, ele é meio gordinho, meio careca, não é o Pedro Paulo, que uma vez falou assim, cara, tu é muito, sabe, muito bonzinho. Eu falei, não, eu não sou bonzinho. Eu evito as coisas, alguém que vá, por acaso, né, nos fazer algum tipo de malefício, para a igreja principalmente, né? Tenho muito cuidado com as coisas da igreja, e mais do que as minhas particulares, mas, sabe, se acontecer, eu não vou ficar guardando, eu não vou ficar em embate, porque eu me conheço. Se eu peço para ninguém fique em embate comigo, porque eu sou horrível. Eu sou horrível, eu estou reconhecendo. Porque se você fica debatendo, isso me cansa. E aí eu vou e boto o meu velho homem para fora, fico querendo ganhar de você, é óbvio, né? Porque aí vem orgulho, vem tudo de ruim, né? Que tinha ficado lá embaixo, tinha morrido e você ressuscitou. Não pode, não façam isso comigo. E aí, a questão é que eu preciso viver livre no coração e na cabeça. Então, eu esquento, eu até no planejamento, eu vou e tal, não sei o que. Se der errado, eu deixo para lá. Eu sou grato. Muitas vezes, você não tem ideia de quantas vezes eu já errei. Ah, meu Deus, eu ontem errei. Eu só tenho um testemunho aqui, não, agora 2 que eu falei para minha esposa também. Mais uma vez eu fui parar em Niterói, estando na Avenida Brasil ou indo para a Avenida Brasil. Mais uma vez. E eu não tenho dúvida que a seta diz assim, Avenida Brasil à esquerda. Quando eu subi, já era a ponte, não tinha mais para onde sair. Mais uma vez. E essa foi a primeira que aconteceu, porque a gente foi comprar algum material para... né, o Alexandre parecia pinto no lixo, né, vendo coisas para projeção. Depois dá uma olhada ali atrás, para você ver. Aí a gente foi comprar, é mais barato lá no centro, edifício Avenida Central, a gente foi lá e tal. Quando eu voltei, eu nunca tinha me distraído. Hoje eu não erro mais vindo pela Avenida Brasil para o centro. Não erro mais, porque eu fico olhando assim, muito atento, porque no Waze não dá para você diferenciar, né? O que é subida e o que não é, e aí eu erro. Eu errei 2 vezes, parei em Niterói, e finalmente eu parei de errar. Agora, eu não erro mais vindo do centro. Aliás, é melhor eu ir pela Francisco Bicalho logo de cara, para não ter esse problema. Né? Eu tenho que mudar o caminho. Eu tenho que parar de andar ali, o Caju, ali perto do Caju, é um trauma para mim. Aí eu fui parar, aí eu estava de bermuda, quem não sabe, eu sou oficial da reserva da Marinha, está errado, eu não posso entrar de bermuda em OM militar, né? Mas aí eu pedi, cara, posso retornar daqui? Porque estava um engarrafamento monstruoso também, né? Praia, Niterói, e aí eu fiz a volta por dentro da base e voltei, né? Aliás, eu já fiz isso 3 vezes, todas as vezes que eu erro, eles deixam passar, mesmo estando errado. Eles me deixam passar, ok, graças a Deus. Mas, sabe,
a gente precisa... Aí o que eu penso imediatamente? Olha para mim. O que você pensaria? Por que Deus deixou acontecer isso? Não é um troço óbvio? Por que Deus deixou acontecer isso? E muitas vezes eu sou avisado e não... E muitas vezes, né, algo me diz assim, não vai por aí. E eu não vou. Mas essas vezes aconteceu. O que me vem à cabeça, que eu quero que você entenda? As verdades de Deus são verdades, não são relativas, são verdades. O que eu penso imediatamente é, tudo provém para o bem daqueles que amam a Deus. De alguma forma, por algum motivo, eu tinha que atrasar, entrar no engarrafamento na ponte em Niterói, conversar com meu filho, que não fala comigo. Não. Fomos conversando, né? Sabe? Grato ao Senhor. Para você errar desse jeito, gente, foi tipo assim, ia ser 1 hora, virou 2 horas, porque estava muito engarrafada a ponte. Para você conseguir, né, não ficar com raiva de você mesmo, raiva do seu filho que distraiu você, né? Que ele ficava pegando meu celular, né, aí me distraiu. Não, a culpa não foi dele, não. Que ele botou o Waze no carro, né? Mas, sabe, você fica com raiva das coisas, dos seus funcionários, do Estado do Brasil, do partido que está no governo. Gente, para. Esquece. Seja grato. Seja grato. É algo que é algo maduro do cristão, é nós sermos gratos, é nós entendermos a palavra. Mas o meu marido, mais a minha mulher, mais o meu filho. Para começar, se você quer transformar uma situação, louve ao Senhor. Pela situação, não, mas pelo filho que Ele te deu, pelo marido, pela mulher, pelo negócio. Louve ao Senhor. E Ele vai te dar um escape. Ele vai te dar um escape. A primeira coisa é você não ficar revoltado. Revoltado com pessoas, revoltado com coisas. Não. Limpa o teu coração, seja grato a Deus. Não adianta você ficar com raiva e buscar isso, buscar aquilo. Não adianta isso. Você tem que buscar no Senhor. Se rende ao Senhor. Veja o que você está fazendo errado. Talvez na sua empresa você esteja fazendo alguma coisa errada e não percebe e fica culpando os outros, né? E todos os relacionamentos que nós temos, posso ouvir um amém assim, baixinho? Não, baixinho é brincadeira, tá? Amém? Nós somos ingratos, muitas vezes, com o nosso Deus. Nós não reconhecemos o que Ele nos deu. Não reconhecemos o melhor de tudo, que é a vida eterna que já nos foi dada. A gente não entende. E aí chega a nossa vez, sempre. Chegou a minha. Depois de eu ver o pastor sofrer, eu também sofri algumas ingratidões. Não como ele, o nível dele é muito alto de ingratidões, né? Mas isso acontece com a gente. Acontece com você. Você já ouviu falar? Isso aconteceu comigo, preste atenção. Aconteceu comigo e eu vi uma parente minha fazendo algo. Você já ouviu o cara que é ingrato e fica com raiva de você porque você emprestou dinheiro? Você já viu isso acontecer? Alguém? Levanta o braço bem alto para eu ver. Ninguém. Você. E por que a pessoa fica com raiva? Porque ela teve que te pedir, é o orgulho dela. Sabe? Ela teve que te pedir. E aí você dá, às vezes não é nem empresta, não. Você dá, eu vi isso acontecer. E a pessoa ficou com raiva. Ficou com raiva. Isso é. Só que a pessoa nem percebe. Sabe o que você faz? Seja grato a Deus porque você pôde emprestar, pôde dar. Essa é a cabeça que a gente tem que ter. Nós não podemos ser moldados pelo mundo, pelo que nos ensinam, seja a cabeça. Quem não sabia, agora todo mundo sabe, né? Quando eu perguntava, todo mundo levanta a mão. Né? A história do... É melhor ser cabeça de sardinha do que rabo de tubarão, né? Agora todo mundo teria... Vou perguntar, vai todo mundo levantar a mão. Mas, sabe, esse tipo de coisa,
Está errado. Ou o que eu posso exigir de Deus? Não, Deus é soberano. Deus é soberano. E aí, né, você tem que entender todas essas coisas para conseguir ter um coração grato ao Senhor. E aí você tem que entender, né, que você vindo à igreja, vindo aqui, ouvindo a palavra, você tem a oportunidade de se prestar atenção, se deixar o Espírito Santo falar, modificar, ser transformado, mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Sabe, não espere, por exemplo, que eu imagine o que tem na sua cabeça e fique chateado comigo. Seja grato por eu não ter nem percebido. Você entende? Muitas vezes, né, você pensa alguma coisa e acha que os outros sabem. Eu já sou consciente de que aquilo que eu falo, nem tudo você vai captar como eu gostaria que você captasse. Por causa das suas experiências, por causa da sua atenção. Tem uma hora que você dá uma balançada, pronto, perdeu o fio, né? O segmento do raciocínio, pronto, já vai ser tudo diferente. Então, todos nós podemos falhar. Seja grato pelo seu irmão. Seja grato pelo seu marido, pela sua esposa, pelo seu filho. Mas o meu filho, você não sabe o que está acontecendo. Não. Não é por causa disso. É grato a Deus pelo seu filho. Ponto. Eu tenho filhos maravilhosos. Eu nunca fiz propaganda dele, mas olha só que bonito. Ele seria mais bonito sem barba. Ele seria mais bonito sem barba. Meus filhos são maravilhosos. Lindos, inclusive. Mas de vez em quando ele apronta. De vez em quando ele adora entrar em embate comigo. Olha, oh meu Deus, o outro era diferente, tinha outros problemas. Mas tudo bem. Esse é insistente, vocês não têm ideia como é que ele é insistente comigo. Mas Deus vai perdoar ele e a mim também, né? Por falta de paciência minha. Então, Jesus, ele censurou os 9 que não voltaram. Nós não somos perfeitos, mas nós temos que caminhar juntos. Nós precisamos ser igreja. Não deixe que por qualquer coisa você seja enganado na mente que você foi criado, porque você ouviu alguma coisa do seu pai e aquilo é tão importante. Tem uma frase que meu irmão fala, né, que a minha esposa detesta, né, que foi dita pelo nosso pai. De vez em quando ele repete aquela frase. Meu irmão, pastor, ele repete aquela bobagem que meu pai falava. Né? É claro que ele fala brincando, né? Mas, ainda assim, é algo que ele recebeu e ficou lá, senão ele não repetia. Então, você recebeu algumas coisas, não foi só da sociedade, foi da sua família. Seja assim, seja assado. Então, da sua família você ouviu coisas erradas. Bota todo o seu conhecimento debaixo, assim, pega a Bíblia e bota aqui, o seu conhecimento tem que estar debaixo da palavra de Deus. O que a Bíblia fala? Mas pastor, não. O que ela fala é o que você tem que fazer. Seja grato por tudo. Amém? Eu ia falar eu já passei do tempo, eu não vou falar mais, sobre a gratidão que nós temos que demonstrar. E aí o bispo, há 10 anos atrás, ele falou que o dízimo, né, são os 10 metros que te afastam, frase dele, né, que te afastam da sua prosperidade. Aí a prosperidade, entenda, na Nova Vida, a gente sempre entende como um conjunto. Né? E dízimo é gratidão. Né? É tipo assim, reconhecer que não é meu e eu vou entregar ao Senhor. Só vou falar isso. Eu tinha outras coisas para falar, mas não vou falar. Eu quero, por último, ler, e eu quero que você saiba que do Salmo 91 ao Salmo 105, leiam em casa, 91 ao 105, são salmos de gratidão ao Senhor. E eu quero ler um só, o 96. Eu vou abrir aqui para ficar mais fácil. Salmo 96, nós vamos ler, são 13 versículos, não é muito grande. E aí eu vou pedir para o Mateus já se preparar. Salmo 96,
diz assim, na versão NVI: cantem ao Senhor um novo cântico. Cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome. Cada dia proclamem a sua salvação. Anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Porque o Senhor é grande e digno de todo louvor, mais temível do que todos os deuses. Todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Majestade e esplendor estão diante dele, poder e dignidade no seu santuário. Deem ao Senhor, ó família das nações, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, e entrem nos seus átrios trazendo ofertas. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. Tremam diante dele todos os habitantes da terra. Digam entre as nações, o Senhor reina. Por isso, firme está o mundo e não se abalará, e ele julgará os povos com justiça. Regozijem-se os céus e exulte a terra. Ressoe o mar e tudo que nele existe. Regozijem-se os campos e tudo que neles há. Cantem de alegria todas as árvores da floresta. Cantem diante do Senhor, porque ele vem. Vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. Amém. Essa fidelidade é fidelidade à própria palavra dele, tá? Amém. Vamos orar, depois a gente vai louvar esses... Não, vamos fazer o inverso. Nós vamos cantar, fique de pé e depois eu vou orar para que você solidifique aquilo que foi a mensagem de hoje. E mais uma vez eu digo, não consegui continuar sério, vou conseguir depois, vou continuar, mas hoje, de alguma forma e por algum motivo, você precisava ouvir isso, tá? Aqui comigo, Senhor, Senhor, é bom sentir o teu fluir, como águas cristalinas que transbordam o coração. É assim que o teu Espírito age em mim. É bom te ter, Senhor. É bom te ter aqui comigo, Senhor, Senhor. É bom sentir o teu fluir, como águas cristalinas que transbordam o coração. É assim que o teu Espírito age em mim. Vem, Senhor. Vem, Senhor Jesus, e receba meu louvor. Teu amor me conduz e renova o meu viver. Teu amor e a tua paz é
Vem, Senhor Jesus, e receba o meu louvor. Teu amor e renova o meu viver. Teu amor e a tua paz é o que eu quero mais. Vem, Senhor, e aviva o meu viver. Vem, Senhor, e aviva o meu viver. Oh, Pai amado, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que tu fazes, Senhor, por tudo que nós somos e temos, ó Pai. Nós queremos a tua presença em nossas vidas cada vez mais, Senhor. Faça de nós um povo forte, Senhor, forte em ti, Senhor, resiliente, Senhor, resistentes às intempéries, Senhor, tudo, Senhor, que possa acontecer, física, emocional, até espirituais, Senhor, nos ajuda, Senhor, a nós sermos fortes e gratos, Pai. Amém. Aleluia. Com a permissão do pastor, eu vou trocar a música. Com a permissão do pastor, eu posso trocar a música? Rei dos reis, consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, Meu viver. cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos
povo que tenha o teu pensamento, Senhor. Purifica o nosso pensamento, Pai. Ó Pai, como está na tua palavra, Senhor, escrito, ó Pai, que no Israel, Senhor, eles botavam, ó Pai amado, os teus mandamentos, ou uma versão dos mandamentos, Senhor, na testa e na mão, Senhor. Ó Pai, que seja assim, Pai. Que tudo que nós façamos, Senhor, e pensamos, Senhor, tudo que nós pensemos, Senhor, esteja debaixo dos teus mandamentos, do teu conhecimento, da tua vontade, em nome de Jesus, Pai. E que a força do nosso trabalho seja para ti, Senhor. Ó Pai, nos muda, nos transforma, Senhor. Tudo aquilo que nós adquirimos, né, nas nossas famílias, nossos, Senhor, nossos professores, ó Pai, nossos mestres, ó Pai, que nós peguemos tudo e tenhamos sujeitos à tua palavra, Senhor, todas as coisas, ó Pai. Que nós venhamos a submeter a tua palavra, Senhor. E principalmente, Senhor, faz desse povo, Senhor, um povo grato a ti, Senhor. Em todas as ocasiões, Senhor, ao errar no trânsito, ao bater, ao, Senhor, a doença vir, Senhor, em todas as situações, Senhor. Perda, Senhor, que venhamos a ter, ó Pai. Por tudo sejamos gratos, Senhor. É o que nós pedimos, Senhor. Nos ajuda. A todos nós, em nome de Jesus. Amém. Um último aviso que eu ia esquecendo, que alguém eu pedi para fazer assim, não fez. Faz aí, que agora eu quero ver você fazer. Não, faz aí, cara. Você é muito tímido. Faz assim, faz assim. Oh, graças a Deus. Então, eu pedi para ele me lembrar, nós vamos fazer um batismo breve, tá? Amém. Preciso que aqueles que já fizeram o primeiro módulo, né? E aí a gente pode dar um jeito para acelerar aqueles que perderam algumas aulas, né? Eu preciso que vocês completem e me deem o nome. Então eu vou pedir pro Léo e para a Júlia, que agora não estão prestando atenção em mim, me deem os nomes, tá? E os outros também, tá bom? Os outros que estão aula, por favor. Amém? Você é grato ao Senhor? Você é grato ao Senhor? Nossa, ninguém, só eu sou grato ao Senhor, nem o Mateus. Amém. Diz aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Senhor, obrigado por esse dia, obrigado por tudo que temos e somos, Senhor. Queremos te servir, Senhor, com tudo que temos e somos, ó Pai. Que tu nos ajude, Senhor, a ficarmos firmes, ó Pai. Nos leve em paz, nos traga em paz à tua casa, Senhor, à noite. Ó Pai, que nós possamos, em nome de Jesus, Senhor, sermos cada vez mais transformados de glória em glória, Senhor. É o que a tua palavra diz. E, Senhor, que nós possamos, Senhor, ser abençoados no nosso retorno aos nossos lares. Amém. Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém.